gente. É muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre uma questão de nostalgia, voltar um pouco para o UNB, nem que seja de forma online. Eu não preparei uma apresentação, porque o tempo já é curto, eu queria ouvir as demandas de vocês e fazer mais um bate-papo mesmo. Eu formei em 2015, fiz residência na secretaria e do DF, né, pela FEPEX, em 2015, de 2016 a 2018. Trabalhei um curto período no Hospital do Coração aí de Brasília e em 2019 eu vim para São Paulo fazer mestrado. Meu mestrado ele não é na área cirúrgica, mas ele é na área de inflamação. No entanto, eu trabalho com pacientes críticos crônicos e aí, se sobrar um tempinho, eu posso falar um pouco mais para vocês. Eu pensei em algumas pautas, né, que a gente pode ir abordando no longo da conversa, mas eu queria saber das curiosidades de vocês. Primeiramente, assim, por que a curiosidade de centro cirúrgico, né? A área cirúrgica, eu estava falando para a Mari, acho que da minha turma só eu segui. Tinha muita gente que era, assim, apaixonada por saúde da mulher, né? Obstetrícia em geral, tanto que foi a época que montaram a Liga, que vocês conhecem, a Liga de Humanização do Parto e tal. Eu fiz parte também da formação. Mas eu descobri no meu estágio de vivências que não era isso que eu queria, mas tudo bem, eu acho lindo. E foi no meu estágio de vivências mesmo com a doutora Maria Cristina que eu me identifiquei muito na área cirúrgica, com o trabalho em equipe, com o cuidado com o paciente, com essa abordagem do enfermeiro ser central assim mesmo no cuidado, de alguma forma. E foi o que me estimulou a fazer a residência quando eu fui me inscrever. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Como que é a atuação do enfermeiro no centro cirúrgico? Quais são as dificuldades? Bom, o enfermeiro do centro cirúrgico, ele tem como responsabilidade, primeiramente, para mim, né? Estou citando em primeira pessoa, tá, gente? A segurança do paciente. Então, tudo que envolve a cirurgia que vai ocorrer é responsabilidade do enfermeiro do centro cirúrgico. Então, a gente tem... Vou pensar linearmente aqui com vocês, tá? Vamos supor que a Mari vai fazer uma cirurgia hoje. Então, provavelmente, ou ela vai internar no dia anterior ou na manhã do dia. A gente faz uma consulta pré-operatória, que a gente chama, que segue o SAEP, que é a SAI pré-operatória. Então, eu vou perguntar da Mari se ela tem alergia, se ela fez cirurgia antes, fazer todas as orientações do plano cirúrgico, explicar para ela tudo o que vai ocorrer do momento que ela interna até o momento que ela sai de alta. Isso, para mim, é muito importante porque, na minha vivência, o que eu mais escutava é que, às vezes, as pessoas chegavam com muitas ansiedades, com muitos medos, porque fazer uma cirurgia, minimamente do que ela seja, envolve muitas questões sociais e psicológicas, né? Nem que seja a retirada de um sinalzinho, que às vezes é não invasivo, sei lá, bem superficial, é uma coisa que vai trazer um diagnóstico, um tratamento, mesmo ela sendo, sei lá, às vezes estética, tem riscos, né? Todos os procedimentos têm risco. Então, eu tiro essas dúvidas com o paciente. Isso, para mim, é a parte essencial, que é o objeto de cuidado do enfermeiro em centro cirúrgico, que é a centralização do cuidado e segurança do paciente. Tirando isso, eu também faço a coordenação de salas. Então, eu tenho que ter em prontidão uma equipe especializada para estar ali. Eu tenho que ter a responsabilidade, vamos colocar assim, de que o paciente está completo com os exames dele, que o enfermeiro, que o anestesista está ciente do procedimento, que tem uma consulta com o paciente que vai fazer. Regulação, é questão de gestão mesmo, tá, gente? Tipo, horário, previsão de alta, leito, né? Para onde que ele vai ser encaminhado. E aí, outra questão fundamental são os materiais e equipamentos. Para a realização da cirurgia, a minha sala tem que estar completa. Então, é essencial que o enfermeiro do centro cirúrgico, ele
tenha esse conhecimento do que é necessário para a cirurgia, desde instrumentais, que a gente chama tipo a bandeja operatória, né, com os instrumentais completos, as pinças, desde materiais para a indução anestésica. Então, ele vai precisar de transfusão, vai usar cell save, ele vai usar monitoração invasiva, vai. Essa cirurgia, ela é de grande porte ou de pequeno porte? Ela é rápida, tem um fluxo contínuo? Eu vou precisar fazer uma limpeza terminal depois dela? Então, tudo isso tem que estar na cabecinha do enfermeiro assim que ele chega no período lá da, da receber o plantão às 7 horas da manhã. Deixa eu ver quais foram as outras perguntas. Dificuldades. Trabalhar em equipe sempre vai ser uma grande dificuldade. Então, é essencial uma boa comunicação com todos. Você está lidando não só com o paciente, mas é com o anestesista, é com o enfermeiro da UTI ou do andar, é com o seu técnico que está ali na sua equipe, é com o cirurgião principal, com o cirurgião auxiliar. Então, a comunicação tem que estar clara e todos têm que estar ali na mesma sincronia. Não adianta uma pessoa, um cirurgião, já acontece, isso vai acontecer várias vezes se vocês seguirem, às vezes o cirurgião quer tocar 3 cirurgias em 3 minutos. É óbvio que eu estou sendo exagerada, né? E ele quer colocar todo mundo no ritmo tão acelerado que vai pulando alguns cuidados, né? Então, a gente tem a cirurgia segura, tem etapas que devem ser respeitadas e é essencial que o enfermeiro coordene isso e não desestruture a equipe simplesmente porque o cirurgião está com pressa, porque ele vai fazer cirurgia em outro lugar. E isso tem que ser com muita meticulosidade, né? Não é simplesmente levantar a voz, gritar, não. É deixar ciente que é a segurança do paciente em primeiro lugar. A adoção de visita pré-operatória pelo enfermeiro. Olha, na minha residência, o único lugar que a gente fazia isso foi no Gama, que inclusive foi o ambulatório que eu e o meu grupo, né, de rodízio implementamos, que é um ambulatório pré-operatório com anestesia. Então, a gente fazia consulta de enfermagem, a gente avaliava o exame, a gente fazia encaminhamento para especialista, por exemplo, paciente que ia fazer uma cirurgia letiva de endometriose, ou uma esterectomia, própria esterectomia. Só que é uma paciente obesa, de 65 anos, diabética, com uso irregular de medicamento e uma glicemia glicada de 7. O risco dessa paciente fazer uma decência, fazer uma infecção, longo período de internação é altíssimo. Então, eu visualizava tudo isso e encaminhava para o endócrino de referência do serviço. Ele ajustava os medicamentos, um mês depois ela fazia uma outra consulta com os exames novos e a gente marcava a consulta. Então, a cirurgia perioperatória, para mim, ela é desculpa, gente, a consulta perioperatória, para mim, é uma das mais importantes, mas não é todo serviço que faz, tá? No particular é mais comum, porque tem auditoria e para algumas acreditações, eles cobram. Então, a maioria dos particulares fazem, nem sempre é o enfermeiro do centro cirúrgico. Por exemplo, aqui no Sírio-Libanês, vocês não estão ouvindo isso de mim, tá? Eu sei que quem faz isso é a enfermeira da clínica cirúrgica, o que também não tem problema, né? Mas eu acho mais adequado ser o enfermeiro do centro cirúrgico. Eu sei que é uma pergunta delicada. Quanto é a remuneração e como é a questão de valorização do enfermeiro cirúrgico? Eu ouvi falar que a relação com a equipe pode não ser boa ou que são desastradas. Isso é verdade. Em relação à remuneração, vocês vão ver que não varia muito, principalmente em Brasília, que tem poucos hospitais. Hoje em dia, vou até refazer, a gente percebe que tem aumentado uma competitividade em relação entre hospitais, né? Uma remuneração um pouco melhor e tal. Meu primeiro salário foi 3.800, né? Então, assinei a carteira assinada com 3.800 e tal. Aqui em São Paulo, eu sei que tem hospital que paga 5.500 para junho, tá, gente? Primeiro pleno é 6.200, alguma coisa assim. Então, eu acho que entre as especializações não tem muita diferença, tá?
Que foi a continuação da pergunta? É... Em relação com a equipe, né? Obrigada, Mari. Em relação com a equipe, eu acho que também não vai ter muito o que fugir. Eu acho, assim, uma opinião própria da gente. O enfermeiro do centro cirúrgico, ele tem um contato mais de 24 horas com uma equipe multi bem assim, né? Tipo, o cirurgião, que tem cirurgiões de várias clínicas, o anestésio, o técnico, às vezes entra para fazer na RPA um ou outro procedimento, mas assim, nada também que um enfermeiro de uma UTI não vai ter acesso, não vai ter contato, né? Ou um enfermeiro da clínica não tem acesso ou contato com um médico também clínico, ou às vezes com o próprio cirurgião que vai fazer visita. Então, essa equipe multi não vai fugir. Quando a gente pensa no cuidado centrado no paciente, vai ser sempre uma equipe multidisciplinar, sim. Em relação dele ser boa ou não, aí pessoas são pessoas. Tem cirurgiões que são excelentes como pessoa e são excelentes como cirurgiões. Tem cirurgiões que são esplêndidos cirurgiões, mas são péssimos como pessoa. E aí não é questão, sei lá, é ossos do ofício. Tem colegas da sua sala que com certeza você não deve ter uma relação tão boa assim, mas são ótimos alunos. É a mesma coisa. E ser destratadas, não. Isso não é verdade. Eu acho que isso é um posicionamento nosso, né, como profissional. A partir do momento que você se posiciona e você sabe do que você está falando e você mostra isso, você nunca vai ser destratado. Eu conheço várias enfermeiras de UTI, de centro cirúrgico, de CME, que o que elas falam, a palavra é lei. Então, assim, já aconteceu comigo uma ocasião muito infeliz de eu virar para o cirurgião e falar assim, não é desse jeito, você está fazendo isso errado e está colocando a vida do paciente em risco, não vou continuar, você vai aguardar, quando eu voltar, que eu tinha que me ausentar do setor, quando eu voltar, eu vou seguir com seus pacientes, até eu voltar ninguém entra, e ponto. Foi muito desagradável, eu estava muito chateada, a equipe veio falar, Léo, mas está atrasando, eu falei, gente, não tem enfermeiro no setor, enquanto eu não resolver esse problema que vocês causaram, não vai entrar outra cirurgia. Não pode, ponto. Então, é uma questão de posicionamento mesmo. E isso você só vai melhorar se você tiver respaldo científico, né? Então, é estudo. Trabalho no CME. O enfermeiro é o principal atuante. O enfermeiro é o principal e basicamente... Vou falar único, porque tem um técnico, né? Mas eu vou colocar a enfermagem como únicos atuantes da CME. O enfermeiro é essencial, mas é um trabalho muito de gestão. Então, é você dar conta de equipamento, fazer triagem, saber se está tudo certo, se não foi extraviado. Isso acontece com muita frequência, extravio de pinça, de material, caixa do doutor fulano de tal que sumiu. Então, é bem geracional, assim, de gestão, mas é um trabalho essencial no controle de qualidade. Toda cirurgia que é infectada ou ocorre alguma contaminação, é responsabilidade direta do CME. Não estou dizendo que ele é culpado, mas é uma ação contínua junto com a CCIH em relação a fazer boas práticas e evitar contaminações. Então, eu acho extremamente relevante. Para mim, é um enfermeiro que tem que ter uma detenção muito boa de química, de biologia, de saber microbio, para justamente você entender o que você está analisando naqueles resultados de teste, né? Então, tem vários testes que você faz para saber se a sua esterilização está equivalente. Não sei se vocês ficaram muito por dentro do tudo aconteceu nesse 1 ano de pandemia. Então, o CME atuou de forma muito significativa para saber meios eficientes de esterilização, de forma que não fosse contaminante para o paciente, né? Porque, então, esterilização de materiais de via aérea tem que ter muito cuidado com isso, porque pode soltar resíduo. Então, a equipe de enfermagem ela é essencial. Não só o enfermeiro como único, mas a equipe inteira é extremamente significante, assim.
Léo, eu não sei se você viu essa pergunta do Igor também. Eu estava lá em cima, Aham. do que ele tem desejo de fazer residência em cirúrgica com o objetivo de se tornar enfermeiro perfusionista. Aí ele pergunta se você conhece um pouco dessa área, poderia dar alguma dica? Para você se tornar enfermeiro perfusionista, você não precisa fazer a residência em centro cirúrgico. Existem vários cursos que é curso para perfusão. Eu tive vários contatos, porque no Hospital do Coração, né, cirurgia cardiovascular, é essencial a presença de um perfusionista. Eu não diria que eu falo assim, é extremamente importante você saber de centro cirúrgico para fazer perfusão, sabe? Porque eu não sei como é que é a grade curricular deles. Mas quando você for procurar um curso de perfusionista, dá uma observada se eles têm um mínimo sobre drogas anestésicas, sobre posicionamento, sobre áreas de centro cirúrgico, porque isso vai ser muito importante você saber o que é uma área limpa, o que é uma área suja, como é que eu devo manusear os materiais estéreis. Então, são esses assuntos que eu acho bem delicados e extremamente importantes, principalmente drogas anestésicas. O interessante, mas mais uma vez não é tipo essencial fazer uma residência centro cirúrgico, é você saber os tempos cirúrgicos. Isso, conforme você vai atuando, você acaba adquirindo esse entendimento. Então, o que o enfermeiro perfusionista tem que entender no primeiro tempo de cirurgia, no segundo tempo de cirurgia, após a finalização e redução da anestesia. E a atuação dele é de extrema importância em comunicação com o anestesista e com o cirurgião. Então, normalmente, o enfermeiro perfusionista, eu acho que no ICDF eles têm enfermeiros perfusionistas que são da instituição, mas a grande maioria faz parte de uma equipe cirúrgica. Então, é muito comum o cirurgião contratar o perfusionista, o instrumentador e, às vezes, até o anestesista para fazer parte da equipe cirúrgica dele. Porque essa intimidade entre todos os colaboradores é essencial para um fluxo de cirurgia mais tranquilo. Eu já sei como aquele cirurgião opera, eu já sei como aquele anestesista gosta da indução, porque apesar de a gente ter protocolos, existem típicos e técnicas cirúrgicas diferentes, né? Existem várias metodologias de sedação diferentes para a mesma cirurgia em relação a drogas, né? Então, existem as clássicas, lógico, entra ali com fentanil, propofol ou então um gás geral e vai mantendo a analgesia do paciente. Mas existem algumas coisas, principalmente em cirurgia cardíaca, que são bem mais minuciosas. Cirurgia, inclusive, tipo assim, não é, a gente até brinca aqui, um bom anestesista é o anestesista que sabe fazer anestesia de cirurgia cardíaca, porque é extremamente importante, assim, e complicado os vários tempos cirúrgicos que tem e possíveis intercorrências que podem acontecer. Tu não perdeu o sotaque, hein? Nem um pouco. Como eu descobri que queria seguir, então, eu falei isso um pouquinho no início. Eu tive aula com a doutora Maria Cristina e eu conheci a enfermeira da HUB, se não me engano, era a Tatiana na época. E eu gostei muito da dinâmica do lugar, eu gostei muito da responsabilidade e como que o enfermeiro, assim, é um pontinho muito especial dentro da equipe. E eu sempre gosto de trabalhar em equipe, sempre. Então, como essas coisas acabaram me cativando e eu tive muito interesse, assim, na época eu fui pesquisar, sei lá, coisas bem bobas, como um oxímetro funcionava mesmo, de saturação. Tipo, estudar realmente a mecânica do negócio, sabe? Então, eu acabei tendo interesse realmente na vivência. Né? E também pelo tipo de trabalho. Eu ainda acho que, apesar de centro cirúrgico ser um negócio que é batidão, que a gente fala que é uma sala de cirurgia atrás da outra, eu ainda acho que é uma das áreas mais tranquilas ainda de se trabalhar pela qualidade de vida. E eu fui um pouco mais egoísta pensando também na minha saúde mental, gente. Os processos cirúrgicos são mais voltados para adultos ou para crianças? Se é necessário fazer uma especialização em pediatria. Então, eu não sei como é que está o edital daí. Hoje
em dia, mas quando eu fiz a residência, a gente rodava nos hospitais. Então, eu conheci o Base, Taguatinga, Gama e o HMIB, que é o Hospital Pediátrico, né, Materno-Infantil. Eu fiquei uns 8 meses na HMIB, tipo, dobrei a minha carga lá porque eu amei. Eu gosto muito de trabalhar com criança, eu acho que são poucas pessoas que sabem trabalhar com criança, e a gente invalida muito a criança como paciente ainda. Eu acho que a criança ela é detentora do espaço dela como objeto de cuidado e ela tem completamente a noção disso, que ela está doente, que ela vai fazer um procedimento e ela precisa ser orientada assim. Então, era nítido, assim, quando eu tinha tempo, né? Quando era, tipo, meu plantão e eu estava na Gamib, eu pegava a criancinha no colo, conversava com ela, explicava que ela ia fazer uma cirurgia, explicava que ia colocar uma máscarazinha com cheiro estranho, que era para ela cheirar, que ela ia dormir. E ela ia sair com um curativozinho. Quando eu conseguia, eu ia até levava ela dentro do centro cirúrgico, porque é um ambiente super estranho para a criança. É diferente de uma clínica, de uma internação, que a criança tem um bercinho, tem coisinhas bonitinhas na parede, né? Tem uma cama, então assim, o ambiente do centro cirúrgico é bem hostil para uma criança, bem hostil. Então eu mostrava para ela os focos de luz, mostrava um monitorzinho, falava que era TV, brincava de videogame, assim, como se fossem os aparelhos fossem um grande videogame. Ela se familiarizava tanto com aquilo que durante a indução ninguém precisava tipo aquele amontoado de pessoa ao redor da criança para fazer a indução, porque elas realmente se debatem, que é um cheiro desagradável, chato, tem um pouco de reação neurológica, vamos colocar assim, até o início da indução, ela fica um pouco confusa, e a confusão para a criança é um estímulo esquisito. Então, ela meio que fica meio agitada, essa palavra, ela fica agitada. Então, quando eu fazia toda essa explicação para ela tinha uma indução muito mais tranquila. Ela deitava, ela segurava a mascarazinha, ela falava, nossa, tia, esquisito esse cheiro. Eu falei, esquisito, né? Mas cheira mais um pouquinho. Então, assim, eu amo trabalhar com criança, de verdade. Não precisa fazer uma especialização, uma residência em pediatria, por exemplo, mas eu acho bem significativo você, se passar por esse setor, realmente estudar clínica pediátrica, tá? Porque os sinais vitais são diferentes, e isso pode ser, são diferentes em diferentes faixas etárias, né? Hoje eu não lembro muita coisa de cabeça, mas isso é extremamente importante, eu identificar uma parada cardíaca numa criança é diferente de identificar uma parada cardíaca num adulto. Um broncoespasmo numa criança é diferente no adulto, e isso eu tenho que identificar muito precocemente, porque qualquer coisa é muito grande para eles. Então, a clínica pediátrica, com certeza, é inadmissível, sim, um primeiro centro cirúrgico em pediatria não reconhecer. Cirurgia que eu gosto mais, gente, cardíaca, é maravilhoso. Assim, eu acho uma cirurgia bonita de se ver. Eu posso falar das cirurgias que eu não gosto, na verdade, acho que é mais fácil, que são ortopédicas e ginecológicas em geral. Eu não consigo, eu não. Parece um pouco carniceiro, tá? O que eu vou falar, mas não são cirurgias bonitas de se ver, que nem uma neuro, sabe? Ou então até umas oncológicas, dependendo do cirurgião, assim, é bem mais bonito. Ou então reconstrução de face. Gente, o dia que eu vi uma reconstrução de face foi incrível. Porque eles fazem um recorte, eles desgrudam realmente, tipo assim, toda a pele superfície do crânio para colocar umas plaquinhas tão minúsculas e fica esplêndido, assim. Então, acho que a menos gosto é ortopédica, tipo fêmur, não gosto. E ginecológica, esterectomia, ela parou para fazer esterese. Aí gerais eu até gosto. Vamos lá, vou só responder da Isabela antes. Enfermeiro centro cirúrgico não é a mesma coisa que instrumentador cirúrgico, tá, gente? Não façam residência em centro cirúrgico se iludindo, achando que vocês vão colocar a mão na massa. Não vão. Vocês não vão entrar em campo, tá? Na residência, eu aprendi a instrumentar e eu gosto muito de instrumentar. Então, existem cursos para instrumentação cirúrgica. Você não precisa ser enfermeiro para fazer, infelizmente, tá? É um questionamento aqui,
porque eu não acho absurdo isso. Você não ser enfermeiro, ou não precisar ser técnico de enfermagem para fazer o curso de instrumentação cirúrgica, mas não é a mesma coisa. E uma dica que eu daria para uma pessoa que está interessada nessa área, começa a pegar um estágio supervisionado na HUB, chega lá no enfermeiro do centro cirúrgico, vai conhecer a área. Tem um congresso em Goiânia, que acho que é o CEEN, que é um congresso internacional de enfermagem CME de centro cirúrgico. É um congresso pequeno até, mas é excelente. Eles trazem palestrantes de fora, a nível internacional. No ano que eu fui, a Kazu, que estava presente, quem não conhece, ela é referência de CME. A mulher é fantástica. Então, assim, comecem a ler a SOBEC, né, que é a Sociedade Brasileira de Centro Cirúrgico e CME. Vejam artigos sobre o lugar, comece a conversar com profissionais da área, entrem realmente em cirurgia, e ver em congresso. Eu acho que são, assim, essenciais para a gente começar a se adequar nessa área. Falta ainda no nosso campo, eu acho que um melhor teor científico para a área de centro cirúrgico. E tem muita coisa que pode ser feita, tem muita coisa que pode ser estudada, mas a gente ainda está criando esse pensamento crítico científico na área. Ninguém colocou essa pergunta, mas sempre colocam, então eu vou fazer. Fala um dia marcante aí, Léo, na sua prática de trabalho na área. Teve vários. Eu vou contar 2, tá? Tipo, na minha residência, eu instrumentava. Eu sempre gostei de instrumentar e eu adorava porque eu percebia realmente esse fluxo, esse contato, e ia ter uma cirurgia super complicada de uma criança, um recém-nascido, que ele nasceu com uma anamolia, eu não lembro qual que é o nome, mas ele tinha uma conexão, um hiato, né, diafragmático e não, lembrei, era uma malformação de reto. Ele tinha uma malformação de reto, era uma cirurgia super complicada, com várias etapas, e inclusive ia vir um cirurgião peruano, assim, de fora, mas eu não lembro o que foi que aconteceu, que a cirurgia foi suspensa por mais uma semana. Acho que a criança tinha pegado alguma infecção, alguma coisa assim, ela estava lá na avenida. Aí o cirurgião, que era muito meu colega na época, ele chegou para dar notícia, eu falei, ai, cara, não acredito. E só que é uma cirurgia, assim, de 6 horas de duração, sabe? Tipo, é só quem gosta mesmo para ficar numa cirurgia de 6 horas em pé, fazendo o rolê, sabe? E ele olhou para mim e falou, nossa, você gosta tanto quanto a gente, tem que ter mais pessoas assim, inspiradas para trabalhar em centro cirúrgico, sabe? Porque realmente é cansativo. E aí eu lembro de Veiti, na época eu namorava, aí meu namorado olhava assim, ai, que residência é essa que você tem hora para entrar e você não tem hora para sair? Eu falei, meu filho, quando você vê uma pessoa sangrando numa mesa de cirurgia, 6h50 da noite, você vai entender que você não tem hora para sair. É um dever, assim, que você vai estar lá. Às vezes eu nem estava tipo, instrumentando, mas você tem tanta coisa para resolver, com cuidado com aquele paciente no pós-operatório, que é impossível deixar a equipe sozinha, sabe? Então, assim, muitas vezes eu saía 9, 8 horas da noite dali, ou não era nem tipo assim, ai, nossa, cansado. Não, é por gostar do serviço mesmo. E um outro momento que me marcou muito foi uma visita pré-operatória que eu fiz de uma senhorinha de 65 anos, já era a segunda cirurgia cardíaca dela. Então, assim, ela já sabia dos procedimentos e tal. E você sabe quando eu falo que a gente tem que ser empático, é isso, gente, a gente perceber na fala e na pessoa, sabe? Eu falando todos os cuidados, ela, tudo bem e tal, mas muito invasiva, muito, sabe, tipo, muito estranho, assim. Falei, dona fulana, depois que eu dei toda a orientação, mas, dona fulana, a senhora tá bem? Rapaz, Mari, essa mulher começou a chorar de uma forma que eu não me contive. Eu sou chorona, tá, gente? Eu começava a chorar junto com ela, eu falava, não,
tá tudo bem, vai ficar tudo certo. E aí você vê a importância de você acolher aquela pessoa, porque a ansiedade, ela é um assunto muito sério. Então, assim, apesar dela, você falar que o profissional é ótimo, tá no hospital ótimo, de primeira qualidade, a pessoa vai estar ansiosa. Então, aquilo, e tipo assim, no outro dia eu tava de plantão também, e eu que recebi ela, né? Aí ela chegou, olhou no fundo das meus olhos e falou: ainda bem que é você que tá aqui. Eu me sinto muito melhor, tô muito mais calma agora, obrigada. Então, foram esses dois momentos, assim, que eu percebi que eu gosto do que eu faço e o como eu faço muito bem o meu trabalho, sabe? Ter esse... A gente nunca esquecer que o nosso centro de cuidado, apesar do enfermeiro do centro cirúrgico ter muita gestão, o nosso objeto de cuidado sempre vai ser a pessoa, independente de quantos papéis você tem que preencher. Você está preenchendo o papel referente a uma pessoa. Que legal, Léo. E às vezes fica essa percepção, né, do enfermeiro na área cirúrgica, ou daquele que é o gestor, né, do setor, ou daquele que é vamos dizer assim, de habilidades brutas, pensando na questão da instrumentação e tudo mais. E aí, até também dos cirurgiões, anestesistas, né, a visão que as pessoas colocam, né, de muito, lá vai aquele sem afeto, a pessoa meio sangue frio, né, e a gente não pode perder essa Não dimensão pode. afetiva e do cuidado também, né. Exatamente. É muito importante a pessoa se sentir acolhida. E não só o paciente, a família também, tá? Uma coisa que eu não falei é porque, às vezes, você vai ser a pessoa que vai dar alguma notícia para o familiar. Então, as cirurgias longas, cirurgias, às vezes, por tratamentos crônicos, cardíaca, oncológica, alguma coisa assim, que vem de uma luta já histórica do paciente com aquela doença, a família está muito apreensiva. Então, às vezes, 3 horas sem notícia é uma eternidade, assim. Então, pensa na família que está esperando também, sabe? Não custa nada ser ali na salinha de recepção ou ligar para a recepcionista e falar: olha, fala para o familiar fulano de tal que está tudo bem, a cirurgia está ocorrendo, que a previsão é de acabar mais daqui a 2, 3 horas. Enfim, a gente sempre tem essa orientação. Eu digo muito como paciente também. Tipo, minha mãe foi fazer cirurgia e eu ficava a cada 40 minutos aquela paciente chata, né? Tipo, cadê notícia da minha mãe? Tá? Mas isso vocês vão lidar muito. Você estava falando disso, meu pai, ele foi... Não, foi meu pai já fez várias cirurgias, mas meu marido foi fazer um ano passado, foi retrasado, sei lá. E aí eu não tive notícias, né? E aí eu fiquei, gente... Aí eu ligava, eles, não, a gente não tem como te dar notícias. E eu falei, Cara, uai, mas absurdo eu isso. quero falar com a equipe de enfermagem. Não, mas você é profissional da saúde? Aí eu tive que meio que dar uma carteirada. Eu falei, sou, né? É Sou ridículo, enfermeira. gente. É Aí, tipo assim, então eu vou passar o contato da enfermeira aqui, vou te transferir, aí você fala com a equipe e tal. Mas assim, sabe, eu, enquanto familiar, não posso ser acolhida? não, isso para mim não tem zero explicação. Porque quando a gente pede, como familiar, a gente pede uma notícia, eu não quero saber, tipo assim, se está ocorrendo ou não uma intercorrência. Eu quero saber, ele está em sala de cirurgia ainda? Basta falar isso, sabe? Olha, tá tudo bem, a cirurgia está ocorrendo, daqui a tantas horas a gente pode te dar notícia de novo, entendeu? Não é nada, tipo assim, eu já escutei muito enfermeiro falar assim, ai, mas só quem pode falar isso é o cirurgião. Eu falo, não, por quê? Não é meu paciente também, não é meu cuidado? Então, por isso que eu falo, gente, é postura de você como detentor do saber, sabe? É o seu paciente, é o seu cuidado. Sobre instituição pública e privada, a minha residência foi na Secretaria de Saúde, né? Do Distrito Federal, foi na FEPEX. Então, instituições públicas. Eu trabalhei depois no Hospital do Coração de Brasília, né? Na rede DO. Diferença na área de cirurgia, basicamente, é aparato. Porque o mesmo cirurgião que está indo lá no ICDF, ele está indo no Hospital do Coração fazer cirurgia também. O mesmo anestesista também. Muitas vezes o mesmo técnico.
Então, a diferença entre uma rede pública e uma rede privada são as tecnologias que você tem em sua utilização. Protocolos, às vezes, mais estabelecidos. E é engraçado porque, às vezes, as instituições públicas seguem alguns protocolos melhores que as privadas. Então, assim, depende muito. Eu sempre falo assim, que o centro cirúrgico, ele é a cara do enfermeiro que está coordenando aquele lugar. Se o enfermeiro fala que é para colocar protocolo X, aquele protocolo vai ser indexado a partir do momento que ele coloca a mão na massa para fazer aquilo. Se o enfermeiro não faz tipo, muita questão, isso nunca vai acontecer. Então, é um pouquinho mesmo de você se posicionar. Se for para você me perguntar, Léo, eu faço residência numa federal ou faço residência na particular? Se você tiver a possibilidade de fazer na particular, faz na particular. Sendo sincera, assim. Eu acho que a metodologia de ensino não vai diferenciar, porque tudo depende do aluno, tá? Porém, talvez você tenha um cronograma um pouquinho mais adequado. Eu não sei como está agora na secretaria. Pergunta, tem o Marcos, que eu acho que ele é da FCE, ele é residente, foi residente agora de centro cirúrgico, formou. Então, procura saber, gente, as pessoas que estão formando, o que elas acharam da residência, tá? Mas a rede particular vai te dar, querendo ou não, acesso a tecnologias um pouco mais fácil, assim, que talvez seja importante, tipo cirurgia robótica. Então, não sei se no DF tem, mas em São Paulo, todo hospital tem cirurgia robótica e é uma área muito legal. Então, chegou aqui na Reddor, né? Que a Reddor comprou... A DF Star? Comprou, acho que foi o Santa Helena e o antigo Pronto Norte também. Monopólio isso aí. Total. Mas é uma instituição muito boa. Minha bateria tá quase acabando, deixa eu voltar ali. Mas a Reddor é uma instituição muito boa. E eles têm eu percebo, pelo menos, que eles investem muito na educação do enfermeiro que está na instituição. Eu fiz cursos da American Heart Association de graça, eles têm área de pesquisa, então é um lugar que vale a pena você dar uma olhada. Então, na minha época, ninguém queria para a rede privada, não sei como é que está hoje na formação dos alunos. Todo mundo sempre pensou muito em rede pública, em concurso, que eu acho ótimo. Mas depende muito do que você quer seguir, assim. Eu não entendi essa pergunta de retirar exame. Tipo assim, o médico pedir um hemograma e simplesmente não fazer? Depois escreve. Ou pode abrir o microfone para perguntar. Vai a Maiara. O local que vale a pena dar uma olhada em relação a fazer a residência, conversa com as pessoas que formaram agora na CESDF, que foi onde eu fiz. Eu só realmente peço que converse com eles, porque muita coisa pode ter mudado de 5 anos para cá. O Sírio é um lugar muito bom, o Einstein é um lugar muito bom. Existem muitos hospitais particulares que têm residência para enfermagem, então dê uma olhada nisso. Tem o Hospital das Clínicas, né, aqui em São Paulo, tem a Rede Dante, também aqui em São Paulo, para quem quer cardio. Então, dei uma estudada melhor em editais. Na rede pública, eu confesso, eu acho que eu não sei assim qual que seria melhor que o Distrito Federal. Eu acho que o Distrito Federal ainda tem uma das melhores residências. E são poucas residências públicas em centro cirúrgico. Se eu não me engano, tem no DF tem a Marinha tem residência em centro cirúrgico também. E eu acho que é uma residência que vale a pena dar uma olhada. Fica no Rio, né? Pelo menos você está ali, no Rio de Janeiro. E eu acho que tinha em Porto Alegre, algum lugar no sul. Eu não sei se a Moinhos de Vento, que é um hospital muito bom de Porto Alegre também, e é um hospital que tem características pediátricas, se ele está tendo residência. Mas o Pequeno Príncipe, se não me engano, tem.
Então, olhem, estudem, comece a buscar, tipo, centros cirúrgicos no Brasil. Se aquela instituição tem Instituto de Ensino e Pesquisa, se tem, você manda um e-mail, ó, e tem vaga aberta para residência e tal, vale a pena. E a parte boa de fazer residência na rede privada é que a chance de você ser contratado é muito melhor, né? Então, pelo menos aí é uma cartada para entrar numa instituição legal. Com certeza, o pessoal fica muito preso aqui no DF à realidade de Muito concurso. preso, gente. Você vai fazer um concurso, tudo, tipo assim, você fazer um concurso aí na rede pública, ou uma residência na rede pública, é ótimo. Eu fiz, fui contratada logo em seguida. Assim, aprendi muito, teve muitas críticas na minha turma em relação a pessoas que não gostaram e tal, mas eu acho que é uma questão do enfermeiro se posicionar, como eu sempre falo, como aluno e você fazer o seu estudo, porque vocês são da UNB, eu acho que vocês estão careca de saber que você aprende de acordo com o que você vai atrás. E não vai ser tão diferente na FAPEX também. Mas na rede particular, pelo menos a chance de contratar aí é quase 100%. De acordo com como você fez sua residência também, né? Acho que você pode falar muito que você gosta de ficar longe de casa, né, Léo? Igor, assim, vamos falar monetariamente, né? Se você quer continuar em Brasília e tem pretensão de ficar em Brasília, uma ligação, tem pretensão de ficar em Brasília, faz aí. Inclusive, a Bolsa em Brasília paga mais. São Paulo é uma cidade grande, tem um custo de vida caro, e aí depende se você tem toda essa vontade de sair da casa e do seu conforto do seu lar. Eu vim para São Paulo, não me arrependo, inclusive não sei se eu quero voltar. Minha mãe todo ano me pergunta se eu estou voltando, eu sempre falo que não. Mas é porque eu acabei me envolvendo em outras coisas e tal, e não é o momento agora de eu pensar em voltar para Brasília, talvez futuramente. Nunca falo nunca. Eu amo Brasília, tá, gente? Tipo, eu amo, sinto saudade desse céu todo segundo que eu olho para cima e vejo um prédio em São Paulo. Mas aqui eu acho que profissionalmente falando é muito bom. Sobre os exames, não. O que você pode fazer é conversar com o médico e olhar a possibilidade da necessidade daquele exame. Então, muitas vezes, o que já aconteceu é, sei lá, o paciente fez a cirurgia, ele sai com uma prescrição médica. Eu avalio aquela prescrição, está com a analgesia correta? A analgesia fez sentido com o tipo de cirurgia? Porque se ele fez uma cirurgia, sei lá, torácica, uma dipirona não vai fazer efeito nem cosquinha no meu paciente, entendeu? Então, eu avalio e converso com o médico. Olha, doutor, eu acho que a gente poderia aumentar essa dose analgésica ou mudar para uma metodologia diferente. Você pode prescrever um opioide ou então um tramal, alguma coisa que seja mais equivalente com o acorde cirúrgico dele, e ele prescreve. Agora, em relação a pedido de exame, eu posso, na verdade, é muito mais fácil eu falar acrescentar por exemplo, tipo lá um raio-x para uma passagem de catéter central, porque ele esqueceu, porque historicamente ele tem que saber, do que eu falar que não é necessário, porque às vezes você não está entendendo qual é a análise clínica daquele paciente direitinho. Às vezes o médico quer fazer uma avaliação inflamatória que você não está entendendo por que ele está pedindo aquilo. Então, é muito de você compreender realmente tanto a história clínica do paciente, quanto o pensamento crítico mesmo de cuidado, sabe? Então, é mais fácil eu acrescentar do que eu retirar exame. Muito difícil ter exame desnecessário, assim, tipo, qualquer coisa, se fazer qualquer outra pergunta, pode falar, Igor. Quer dizer, pode escrever, né? Eu abri o microfone também, gente. O pessoal tem um medo de microfone. Então vou abrir o microfone, Eba! vou abrir a câmera. Gostei. Bem-vindo. Ó, esse topete dele aí, ó, não abre a câmera, a gente não vê. Horrível, horrível. Muito prazer conhecê-la, eu achei incrível Prazer é meu. essa participação aqui com a gente, cresceu bastante. Queria te fazer uma pergunta que eu acho muito importante. A gente sempre adora receber alguém de fora, quer dizer, a gente sempre recebe pessoas de fora, mas adoramos principalmente quando ela é
é uma da gente, assim, que veio da e tudo mais. E eu queria saber sobre um pouco do que você achou assim da UNB na sua formação, defender, assim, defender ou criticar, não sei. Fique à vontade, só falar um pouco da Gente, sua época de graduação mesmo. nossa, eu acho que eu não tenho nada para criticar, assim, na minha formação da graduação, porque vamos puxar a sardinha para os federais, né? A possibilidade de você fazer um curso qualquer, a qualquer momento, durante a sua graduação, isso para mim é esplêndido. Então, eu peguei curso na faculdade de economia, na faculdade de direito, na educação física, eu peguei curso em artes, então assim, Léo, foi curso à toa? Não, sabe? Foram cursos que em algum momento me acrescentaram algum conhecimento para ser a pessoa que eu sou. A formação acadêmica, interessante é isso, né? Você fazer essa aquisição de conhecimentos. Então, assim, tudo que eu pude fazer na UNB eu fiz. Fui parte do CA, fundei a Enfurecida, né? Então, fui para todos os encontros de enfermagem que eu pude ir, fui para todos os jogos universitários que eu pude ir, fazia vários eventos de happy hour, bateria. Antigamente a gente tinha uma parceria muito legal com as engenharias, então a gente tinha um torneio que era só a gente e a engenharia jogando futebol, só que tipo, era as meninas contra os meninos, então era ótimo, era só zoação, assim. E a gente ganhou, tá, uma vez, foi ótimo. Então, tudo que eu pude falar, assim, faço ou não faço o NB, a gente faz. Só que é aquela coisa, a formação vai depender de você. Se você ficar na sua grade fechada, fazendo só o que deve ser feito, você vai sair um médio, sabe? Um acadêmico ordinário. A única coisa que eu não fiz na minha formação por uma questão de burocracia foi PIBIC. Mas eu fiz vários projetos de extensão na área da saúde coletiva, formei ligas, fundei ligas, fiz parte do ambulatório de estomaterapia, que eu amo de paixão. Então, essa parte de cuidados de feridas crônicas, cistostomia, que tem muito a ver com o centro cirúrgico também, tá? Então, vem daí. Não sei, eu só tenho coisas boas para falar, assim, do centro da UNB. E eu acho que a UNB ela tem crescido muito com esses novos professores que estão entrando, né, Mari? Tipo, essa galera que vem chegando com uma visão mais ampla, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem crescido muito em pesquisa, tem tido muita viabilidade, visibilidade, e isso é mérito dos professores e dos alunos. Então, assim, os alunos são grandes tipo, formadores de paradigmas, os alunos transformam muito a universidade. Na verdade, a diferença maior de uma federal para uma particular é que o aluno ele é protagonista da própria criação, né, da faculdade. Então, a demanda cresce de vocês. Então, se vocês querem formar uma liga, vocês vão lá e formam. Querem fazer estudo de caso científico, vocês vão lá e fazem. E aí, é tudo, assim, a liberdade de fazer o que vocês quiserem, é isso, assim. Diferente de uma particular, que tudo que você quiser fazer, você vai ter que pagar. Então, se quer fazer um PIBIC, você vai ter que pagar. Quer fazer uma inscrição, você vai ter que pagar. Então, assim, pegar um curso aleatório, sei lá, de forense, lá no direito, você vai ter que pagar. Então, façam a trajetória de vocês. Tem muita coisa que pode ser desenvolvida, parceria. Peguem matéria no IB, sabe? Peguem matéria na área de medicina mesmo. Tá aí do lado, cara. A gente tem que fazer mais integração realmente científica, fazer bons projetos, bolar bons estudos. E tem muita coisa. A gente tem todo o amparo. A área de laboratório aí do IB, do IQ, de fisiologia, é incrível, assim, tem muita coisa que pode ser feita. Foram 5 anos maravilhosos, eu aproveitei bastante. Eu fiquei emocionado. Teve uma hora que eu achei que eu ia chorar aqui, porque, nossa, deu muito gatilho por causa da pandemia. Eu fiquei, meu Deus, que saudade de tudo. Que Dá saudade... uma saudade, Eu né? me segurei. Nossa. Nossa, assim, é uma perda imensurável. Tudo que a gente está acontecendo por essa falta de vivência acadêmica, né?
Então, nossa, quantas vezes? Era eu e a Malta, assim, saía de reunião de CA, reunião de não sei o quê, e ia jogar bola lá na educação física com a galera, ou então ia no pôr do sol, e eu acho que tudo isso é uma construção acadêmica. O pessoal fala que é balbúrdia, mas não é balbúrdia não, tá? Isso é conhecimento. Com certeza. A Luísa até colocou aqui saudade do que ainda não vivi, né? Porque muitos nem pisaram ainda na universidade. Caramba, verdade, né? Nossa, que tristeza, gente. Eu mesma só pisei uma vez e foi por causa de um passeio da escola que a gente foi na UNB, mas, tipo, pisar mesmo, não pisei não. Tipo, nossa, agora eu estudo nessa faculdade. Então é meio frustrante, né? Porque, poxa, Eu imagino. você espera tanto tempo para viver. Não, mas olha, guarda toda essa saudade para quando voltar, se Deus quiser. Acho que 2022. Estou pensando um pouco a longo prazo para a gente não dar nenhuma esperança falsa esse ano. Mas aproveitem tudo que vocês possam aproveitar, de verdade. Conversar com acadêmico, com aluno, com gente que quer fazer enfermagem, eu adoro, porque eu acho que é uma área que a gente ainda não valoriza o quanto que a gente deveria ser valorizado. E isso a gente só vai conseguir estudando, se formando, mostrando realmente a postura. Então, assim, sinto-se à vontade, livres para me contatar sobre frustrações, angústias. Eu tenho as minhas, a Mari já escutou algumas. Então é isso, tamo junto. Muita gratidão por você ter disponibilizado esse tempo para estar com a gente. Foi ótimo. Sim, é momento de conhecimento, mas é momento de troca, de memórias, de afetos e de inspiração também, né? Aqui a gente estava até conversando sobre isso, né? Quanto inspira, porque às vezes os meninos veem a gente já assim, né? Tem um mestrado, tem isso, tem aquilo, mas eu tava falando para ele, a gente é simples mortal também, igual vocês, né? Então, começamos todo mundo junto, gente, do mesmo jeito. Exatamente. Então, só muita gratidão por esse momento, por você trazer as suas experiências, sua história e inspirar tanto o nosso time aqui. E a gente espera que você venha em outras oportunidades também. Sempre que quiserem, gente, vamos conversar. Gratidão, Léo. Então, beijo. Tchauzinho, até depois, galera.